Olá, como vai? Agora vamos falar sobre análise de custo-benefício para perdas econômicas. Na primeira parte do módulo 3, nós falamos sobre os procedimentos para avaliar o custo da eficiência da proteção. Verificamos que, além da necessidade da proteção contra descargas atmosféricas na estrutura, pode ser muito útil a verificação dos benefícios econômicos da instalação das medidas de proteção, no sentido de reduzir as perdas econômicas L4. Agora, nós vamos verificar o custo-benefício das perdas econômicas. Fazer uma análise dos custos-benefícios para perdas econômicas. Para essa análise, nós vamos utilizar a equação SM igual a CL menos CPM mais CLR, onde CL é o custo total das perdas, CPM, custo anual das medidas de proteção, e CLR, custo de perdas residuais em uma zona. O que seriam essas perdas residuais em uma zona? São as perdas que ocorrem mesmo depois de aplicadas medidas de proteção. Pode ser na edificação inteira ou numa zona. Após a aplicação das medidas de proteção, pode ocorrer uma perda em caso de descarga atmosférica. Essas perdas é determinada por CLR. O custo dessas perdas é determinado por CLR, que é o custo de perdas residuais em uma zona. Nos procedimentos para avaliar o custo da eficiência da proteção, nós verificamos que CL tem que ser maior do que a soma entre CPM mais CLR. Não diferente disso, na análise de custo-benefício para perdas econômicas, a equação SM igual a CL menos CPM mais CLR indica que a proteção é justificada se o valor econômico anual for SM maior que zero. Então, a gente pode verificar que CL sendo maior do que a soma entre CPM mais CLR, está justificado o valor econômico anual para a aplicação das medidas de proteção. Então, eu terei CM maior do que zero. Vamos ver a observação aqui embaixo. O custo de perdas, o custo das medidas de proteção e a possível economia devem ser avaliados de acordo com o anexo D da norma ABNT-NBR 5419-2. Se os dados para esta análise não forem disponíveis, o valor representativo do risco tolerável RT igual a 10 a menos 3 pode ser utilizado somente quando você não tiver em mãos o valor dos custos da edificação, o custo do conteúdo dentro da edificação, os custos das medidas de proteção a serem implantadas. Quando você não tem em mãos esses valores, aí sim pode-se utilizar um valor representativo de risco RT igual a 10 a menos 3, somente no caso de não haver essa informação, de não existir essa informação dos custos. Caso contrário, você tem que calcular o risco R4 e fazer a análise de custo-benefício. Para fazer a análise de custo-benefício, é necessário calcular os riscos R1, R2 e R3. Por quê? A partir do momento que você determinou os riscos R1, R2 e R3 de uma edificação, você vai aplicar medidas de proteção para reduzir esse risco. Aplicando as medidas de proteção, você vai ter exatamente aquilo que será necessário para fazer a sua análise de custo-benefício e assim verificar se justifica ou não a aplicação das medidas de proteção para aquela edificação. Os itens para os quais a avaliação de risco R4 deve ser feita podem ser definidos para a estrutura por completo, uma parte da estrutura, uma instalação interna somente, uma parte de uma instalação interna, uma parte de um equipamento ou o conteúdo da estrutura. Não necessariamente você vai fazer análise de custo-benefício para toda a estrutura. Você pode fazer em parte dessa estrutura para poder estar justificando o valor das medidas de proteção. Não necessariamente vai ocorrer essa análise para toda a edificação.